Eu parei para escutar o Senhor. Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor. Sua voz calou meu coração. Eu parei para escutar o Senhor. Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor. Sua voz calou meu coração. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças para viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças para viver. Eu parei para escutar o Senhor. Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor. Sua voz calou meu coração. Nós te suplicamos, Senhor, que a Tua voz ressoe no íntimo do nosso coração. Que nenhum de nós termine esse programa hoje sem antes ter se dado conta da Tua presença, ter sido iluminado pelo Teu Espírito Santo e escutado a Tua voz. Por isso nós te pedimos nesta manhã de oração, Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Em nome de Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo Seu sangue precioso derramado por amor de nós, para a nossa salvação, pela Sua cruz santa, pela Sua cruz bendita, pelas chagas do Seu corpo, Senhor, nós te pedimos, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem. Espírito Santo de Deus, Divino Espírito Santo, descei sobre nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você possa receber na sua casa esta visita de Deus, essa visita boa, essa visita esperançosa, cheia da graça do próprio Senhor, que você possa se aperceber da presença de Deus junto de você, trazendo paz ao seu coração, trazendo tranquilidade de alma. Que o Espírito Santo junto de você e na sua vida possa fazer calar as várias vozes que dentro do nosso coração nos perturbam, nos impedem de pensar, não nos deixa ter clareza do que fazer.
Mas a presença de Deus pacifica todas as coisas. A presença de Deus traz paz. A presença de Deus quer pacificar você. E se você também quiser, essa paz é garantida. É certeza segura nesta hora de oração, durante esse momento de oração e depois desse momento de oração. Então deixa essa paz chegar à sua casa. A paz de Jesus esteja com você. A paz de Jesus esteja com os seus. Que você possa desfrutar da paz nesta manhã de graça, nesta manhã de bênção. E abrindo a nossa Bíblia em Sabedoria, no capítulo 4, versículos de 7 a 15, vamos pedir ao Senhor que esse tema, esse assunto que a tantos roubou a paz. Quantos tiveram a sua paz roubada diante de situações, circunstâncias que envolviam o tema desse momento de partilha e de oração. Então que essa situação, este tema, que tanta gente sofreu com ele e teve a sua paz agredida, possa encontrar uma resposta e ter de novo no seu coração a paz do Senhor que pacifica todas as coisas. Sabedoria capítulo 4, versículos de 7 a 15. Diz assim a palavra de Deus: O justo, porém, ainda que morra prematuramente, encontrará descanso. A velhice venerável não é a de uma longa duração, e nem se mede pelo número de anos. O bom senso equivale aos cabelos brancos. Uma vida sem mancha equivale à idade avançada. Agradando a Deus, o justo é amado por Ele. Vivendo entre pecadores, Deus o transferiu para outro lugar. Foi arrebatado para que a malícia não lhe pervertesse a inteligência, nem o engano seduzisse a sua alma. Pois o fascínio da frivolidade obscurece os valores verdadeiros, e a inconstância das paixões transforma a mente sem malícia. Tendo alcançado em pouco tempo a perfeição, completou uma longa carreira. Sua alma era agradável ao Senhor, que por isso apressou-se em tirá-lo do meio da maldade. As pessoas veem isso e não compreendem, e não refletem em seu coração que a graça e a misericórdia são para os eleitos do Senhor e que Ele intervém em favor dos seus santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. O justo, porém, ainda que morra prematuramente, mesmo que esta pessoa tão boa venha a falecer cedo, como um cantor secular dizia, na sua canção, é tão estranho que os bons morram antes, no seu desejo de que as pessoas boas durem mais tempo, estejam aí, não é? Como boas companhias, como uma presença realmente generosa. E parece também um protesto à longa vida daqueles que fazem a maldade, não é? Mas por mais que seja longa, a vida da pessoa justa e boa será sempre curta, porque nunca é demais estar ao lado de quem é bom, não é verdade? Uma pessoa que foi boa a vida inteira e aos seus 90, 100 anos vem a falecer, deixa no coração de quem fica a saudade. Eu desejo que ela já tivesse vivido o dobro. E parece que uma vida de um século foi tão curta por causa da bondade da pessoa. E às vezes o contrário a gente também sente, que a maldade de alguém torna pesada, extensa a existência daquela pessoa junto de nós, porque é causa de sofrimento. Por isso que o outro cantava numa atitude de protesto até. É estranho que os bons morram antes.
E a palavra de Deus nos diz, nos dá uma resposta para isso. Os bons, os justos, as pessoas generosas, ainda que morram antes, ainda que morram prematuramente, elas vão encontrar descanso. O que espera por elas é repouso. E repouso não é inércia, e repouso aqui não é simplesmente passividade. Repouso não é a pessoa deixar de existir, cessa os sentimentos, acaba tudo, a pessoa fica como que anestesiada. Isso não é o céu, isso não é recompensa para ninguém. O descanso do justo é o descanso do domingo. Como é o nosso descanso no domingo? Pelo menos deveria ser. É família reunida, é alegria à mesa, é passeio em família, é pai, mãe, irmãos, todos juntos, não é? Em casa, no quintal da casa, à frente da sua moradia, na rua, confraternizando com os amigos, com os vizinhos. É aquele dia em que se pega o carro, se pega o ônibus, se vai ao encontro de alguém amado, querido, e junto com aquela pessoa a gente desfruta da vida. É essa alegria. É a alegria de uma família que se reúne para ir a um clube, a uma piscina, a um passeio, a um parque, e que deixa história para contar. E quando chega ao fim aquele dia, todos estão cansados até de descansar. Foi um descanso que de verdade cansou o corpo, mas descansou a alma, descansou o coração. Quando a palavra de Deus nos diz o justo vai encontrar descanso, não é simplesmente que com a morte do justo cessa os males, os sofrimentos, as dificuldades a que ele estava submetido. Não, o descanso da pessoa boa é recompensa diante de Deus. E aí continua o versículo 8, refletindo, porque pode ser uma tentação para a gente se revoltar com a velhice de pessoas que foram consideradas malvadas. Olha lá, aquele lá que tanto mal fez e envelheceu. Durou tantos anos e o seu fulano, a dona Beltrana, tão bons, partiram cedo. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós. A velhice honrosa, a velhice venerável, a velhice que vale a pena, não é a de uma longa duração. E não se mede pelo número de anos. Você ter vivido uma vida boa, que valeu a pena, isso não se dá por uma longa duração, por um período prolongado. Não se dá para contar a qualidade da vida da pessoa pelo número de anos que ela viveu. Ah, viveu 100 e tantos anos, então foi uma vida boa. Quem sabe? Quem pode garantir isso? A palavra de Deus está nos dizendo que não é. E diz mais, para mim, fala, Márcio, o bom senso equivale aos cabelos brancos. Mais vale a vida breve e sensata de uma pessoa boa do que a vida longa, não é? E estúpida, malvada, cruel, de uma pessoa que teve muitos anos de vida. Melhor ainda quando se une as duas coisas, né? A vida longa, a vida boa. É uma felicidade para todos quando uma pessoa boa vive muito. Mas se é para se escolher, diz a palavra de Deus, o bom senso, a pessoa sensata, a pessoa equilibrada, a pessoa coerente, é como se ela tivesse vivido uma vida longa. A coerência equivale aos cabelos brancos e uma vida sem mancha, à idade avançada. Agradando a Deus, o justo é amado por Ele. Deus ama a pessoa boa e não tira dela os seus olhos. E percebendo que ela vive entre pecadores, Deus a transferiu para outro lugar. Eu fico pensando quantas vezes nós julgamos Deus pela morte de alguém querido, pela morte de alguém amado. Como se nós amássemos esta pessoa que partiu
mais do que aquele que a criou, mais do que aquele que fez dela a pessoa que ela se tornou, pessoa boa. E nós julgamos Deus porque levou aquela pessoa antes de nós, ou porque levou aquela pessoa naquele determinado tempo. E eu fico pensando, se Deus colocasse nas nossas mãos determinar quanto tempo essa pessoa iria viver, nós seríamos capazes? Eu tenho acompanhado o processo de uma amiga que está lutando contra o câncer, né? E os médicos chegaram até a desenganá-la numa altura e falaram, olha, felizmente o câncer passou para o outro pulmão, tem muitos nódulos, inclusive nos brônquios, então não tem mais o que fazer. Disse para ela, disse para o marido dela, não tem mais o que fazer. E ela saiu dali com essa palavra. O médico disse, cirurgia não dá, vamos fazer uma quimioterapia. Em 50% dos casos há uma boa reação, em 50% a reação é negativa. Vamos ver como a coisa funciona. Submetida à quimioterapia, o primeiro impacto foi que a quimioterapia é uma coisa pesada, né? E a que ela tomou foi a mais forte que ela poderia suportar. Primeiro, o impacto de que a quimioterapia não manifestou nela as consequências negativas da quimio. Aqueles efeitos colaterais não se manifestaram. Segundo, o efeito da quimioterapia foi tão rápido e eficaz que o médico perguntou para ela o que ela fez para que aquele remédio fosse tão eficaz na vida dela. Ela disse, é que eu tomei o remédio que o senhor prescreveu, mas também tomei um que o senhor não prescreveu. Mas que remédio é esse? Ela falou, todos os dias eu tomo regularmente a minha dose de Eucaristia. E todos os dias eu tiro um tempo para ficar em adoração diante do sacrário, adorando a Jesus no Santíssimo Sacramento. O médico disse a ela, pois então continue fazendo, porque está funcionando. Mas saindo dali, o discurso dela para o marido e para todos à volta é, eu não quero que vocês rezem para que Deus me cure. Eu quero que vocês rezem para que Deus faça a vontade dEle. Porque às vezes é vontade de Deus que eu vá e à custa de tanta oração de gente pedindo que eu fique, Ele me deixa ficar. E às vezes Ele já tinha calculado a minha ida para me poupar inúmeros outros sofrimentos. E porque tanto insistem para que eu fique, será que eu vou ter condições de passar pelo que virá? Falou, então não quero ninguém pedindo que eu não morra. Eu quero que peçam que Deus faça a vontade dEle. Porque se Ele quiser que eu continue, é porque isso é o melhor para mim. Se Ele quiser que eu vá, é porque isso é o melhor para mim. Quer eu fique, quer eu vá, quero fazer a vontade de Deus. Não é todo dia que você ouve um discurso assim, não é verdade? Então eu fico pensando, meu Deus, quantas vezes a gente quer exigir de Deus que não leve a pessoa que a gente quer bem. Mas não é na pessoa que a gente está pensando. Porque se ela partiu, ela já não sofre mais. Se ela partiu e por um chamado de Deus, ela encontra-se nesse descanso. Descansou da dor, descansou da enfermidade, descansou do sofrimento e desfruta da alegria da presença de Deus. Então por que a gente chora, se lamenta e se revolta? Não é pensando na pessoa, é pensando na gente que ficou. Nós é que não nos conformamos com a perda da pessoa querida. Mas a gente está pensando em nós. Temos que parar de pensar um pouquinho na gente e pensar na pessoa que se foi e em Deus. Veja, nós que somos de Jesus, nós cremos nesta palavra. Olha o que diz o versículo 10. Agradando a Deus, o justo, esta pessoa, foi amada por Ele, é amada por Ele, e vivendo em meio a injustiças, a pecados, entre pecadores, Deus o transferiu para um outro lugar. Foi arrebatado, foi levado, para que a malícia não lhe pervertesse a inteligência.
Porque a malícia perverte a inteligência da gente.